sufoco no prédio do INCRA, na Asa Norte. O prédio tremeu por volta de 1h30 da tarde e funcionários saíram correndo. Quem tem mais detalhes é Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, seja bem-vinda. São 18 horas em pontinho, com mais 47 segundos. Qual é a situação de momento por aí? Boa noite, Henrique, para você e para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Aqui a situação já é muito contrária do que a gente observou nessas imagens, né? De 1h da tarde, ali no começo da tarde. O movimento por aqui, Henrique, está bem tranquilo. Eu vou até pedir para o Thiago Leão, que é nosso cinegrafista, mostrar um pouquinho para vocês. A gente veio até o setor bancário norte, onde fica o prédio do INCRA, justamente para ver como é que está a situação, né? E agora a gente tem pouca movimentação, a presença apenas de alguns engenheiros do próprio INCRA que estão ainda ali realizando uma última varredura, estão conversando sobre o funcionamento do prédio, inclusive a energia do prédio está completamente desligada, então a gente tem um fluxo aqui, inclusive proibido, né? A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros pediu que não tivesse nenhum tipo de movimentação por precaução dentro desse prédio, isso porque, né, pra gente relatar para o pessoal de casa o que aconteceu de fato, houve aí no início da tarde, por volta de 1h30, de 1h30 da tarde, algumas pessoas, alguns funcionários relatando que tinham sentido um certo tremor no 7º andar. Esse prédio tem aí 27 andares, mas o pessoal que estava no 7º andar acabou sentindo um certo tremor. Por isso, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foi acionado, começou então todo aquele procedimento, né, de evacuar o local, o pessoal foi pegando ali os pertences que estavam na mesa, os pertences mais básicos e então desceram as escadas e vieram para essa parte de fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Henrique, foram aí cerca de 800 pessoas que precisaram sair desse ambiente por conta desse risco. Então, logo depois que esse prédio acabou sendo esvaziado, iniciou-se então um trabalho de varredura, um trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para tentar entender o motivo desse tremor, né, o que teria acontecido dentro desse ambiente quando eles acabaram sendo acionados. E Larissa, já se sabe, a Defesa Civil adiantou alguma coisa no sentido do que poderia ter acontecido? Que tremedeira foi essa no 7º andar? Henrique, eu estava inclusive conversando agora com um engenheiro que é aqui do INCRA também, eles estão fazendo aí essa última revista, vendo se está tudo certo realmente. O que foi relatado por eles é que, por enquanto, não foi identificado nenhuma nova rachadura, nenhum novo problema dentro do prédio que teria causado esse tremor, né, que a gente acabou de relatar. O que foi, então, informado por esse engenheiro, inclusive pela Defesa Civil também para a gente, é que durante essa varredura, durante essa análise estrutural, foi realmente constatado algumas fissuras, rachaduras na parte do subsolo, da garagem. Essas fissuras já existiam, já vinham sendo monitoradas aí pela própria Defesa Civil e por um grupo de estudos composto aí pelos engenheiros daqui do INCRA e também da Universidade de Brasília. Então, não teria ali, aparentemente, nenhum motivo novo que teria causado essa ocasião, né? Esse tremor que foi relatado pelas pessoas. Mas, Henrique, por precaução, por justamente não saber o motivo que causou toda essa situação, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil e o INCRA também decidiu fechar o espaço. Então, ninguém entra a partir de hoje, o ambiente está completamente fechado. Inclusive, os funcionários não vão retornar para o trabalho amanhã, apenas na segunda-feira, justamente porque não foi identificado o motivo desse tremor, né, que a gente relatou. Então, por isso, um estudo mais detalhado precisa ser feito. Então, o INCRA vai correr contra o tempo para realmente detectar se há um novo problema ou não, porque o prédio, a gente até reforça, Henrique, o prédio ele é antigo, é um prédio de 1960, um prédio muito alto, já vinha precisando passar por algumas reformas, por isso um estudo para tentar identificar essas fissuras, inclusive a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do prédio agora. Então, por conta aí já desse histórico, dele ser um prédio antigo, tem essa expectativa, nos próximos dias deve acontecer, claro, a finalização desse estudo para que tudo volte ao normal aqui nessa região. Larissa, muito obrigado pela situação de momento. Eu agora vou conversar aqui com a Defesa Civil no nosso Cidade Alerta para ter ainda mais detalhes de tudo isso que você relatou com precisão aqui no nosso programa. Um abraço a você, Larissa. E aqui no nosso programa, o personagem da notícia.
no Cidade eu converso com o Coronel Gabriel da Defesa Civil. Coronel, muito boa noite ao senhor, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Coronel, como é que foi a sua ocorrência? Me dá detalhes a partir do momento que vocês foram avisados e correram para lá. Isso, a gente foi avisado no final da manhã, chegamos ao local, o bombeiro já havia feito a retirada das pessoas, já havia feito isolamento, estava presente no local um arquiteto e um engenheiro do INCRA e um engenheiro da UNB, que foi contratado pelo INCRA para fazer uma reforma e uma avaliação estrutural da edificação, que é uma edificação antiga. Esse pedido do INCRA à UNB não era devido a problemas estruturais do prédio, e sim para uma reforma devido ao tempo de uso do prédio. Agora, Pois não, fica à vontade, desculpa, eu achei que o senhor tinha... Não, isso. Então a gente chegou, a gente fez uma vistoria em todas as estruturas importantes do prédio, vistoriamos as garagens, subsolo, térreo, fomos até o último andar e não encontramos nenhuma relação entre problemas estruturais e a causa do tremor. Então a gente não conseguiu achar uma relação direta de algum problema estrutural que o prédio apresentava com o tremor. Não havia nenhum elemento estrutural com risco, que afetasse a segurança da edificação como um todo. Todas as fissuras e problemas que a gente viu já estavam sendo monitoradas, tanto pelos técnicos do INCRA quanto pelo engenheiro da UNB. Eles fizeram testes na edificação de sobrecarga, colocaram água num determinado andar. Toda essa documentação eles vão enviar para a Defesa Civil. E de forma preventiva, como o tremor é uma coisa excepcional para uma edificação, e a gente não conseguiu achar a relação, a causa efetiva, a gente resolveu por notificar ao INCRA para que ele não retornasse com as pessoas ao prédio e fizesse uma inspeção, uma nova inspeção em toda a edificação e buscasse, de forma técnica, identificar causas possíveis para esse tremor. Bem, eles, pelo que a gente pôde perceber agora conversando com a nossa repórter, que está lá na frente do prédio, eles obedeceram essa orientação da Defesa Civil. Os funcionários, todos aqueles que se utilizam desse prédio, só voltam a frequentá-lo na próxima segunda-feira, justamente para dar um tempo aí de fazer todas essas vistorias. Mas tem uma pergunta que é muito importante eu fazer para o senhor, Coronel, porque deve estar todo mundo assim querendo saber a resposta. Não há risco nenhum, pelo que o senhor esteve lá ao lado da sua equipe, conversando com os engenheiros do INCRA, nenhum de acontecer nada a mais do que aconteceu no prédio do INCRA. Ele não corre risco nenhum de cair. Isso, não identificamos nenhum risco. O monitoramento vai ser feito a partir desse dia até segunda-feira. Eles já estão com equipamentos lá no prédio, então eles têm acelerômetros, tem diversos equipamentos que eles vão reativar, que eles tinham feito o estudo, eles vão reativar todos os equipamentos e vão monitorar tudo de novo. Qualquer movimentação, qualquer problema, eles vão avisar a Defesa Civil, né? Mas o prédio está seguro, a vizinhança está segura, a gente não tem nenhum elemento que leve a gente a decidir por uma coisa mais grave. Entendo. Agora, Coronel, uma curiosidade minha, uma tremedeira no 7º andar, como foi notado por alguns funcionários. Isso realmente pode acontecer? É uma situação que, ao largo da sua experiência, já aconteceu? Esse tipo de tremedeira pode acontecer realmente em qualquer prédio construído? Isso, a gente tem relatos pode ter sido um terremoto em alguma parte do Brasil, alguma coisa. A gente não teve relatos de outros prédios, né? Que teve essa sensação. Então é uma das hipóteses, a gente vai fazer o levantamento se teve alguma coisa por volta aqui de Brasília. Tem uma hipótese que foi levantada pelo professor da UNB, que está tendo uma reforma na lateral do prédio e estão usando andaimes. Então esse andaime, ele está preso próximo aos últimos andares. E ele pode ter balançado e vindo a colidir com o prédio. Esse andaime está há pouco tempo lá. Então, eles vão fazer testes com o andaime, eles vão movimentar o andaime e chocar ele com o prédio para verificar se pode repetir, né, o ocorrido. Então, eles vão fazer um levantamento bem geral, não é uma coisa comum, né, de acontecer num prédio. Entendo. Agora, Coronel, esse prédio de 1960, um prédio bem antigo, não é? O fato dele ser de 1960 significa muito a mais com relação a ter algum problema, ou se ele tiver as vistorias adequadas, técnicas, não significa muito?
Isso, não significa muito, né? O prédio foi, já dá para verificar que ele é uma estrutura muito forte, né? Na época de 60, 70, então eles faziam um nível de segurança até maiores que o atuais em determinadas situações. Então é um prédio muito robusto, e se ele vai tendo a manutenção adequada, né? Então ele tem um tempo indeterminado de uso, né? Claro que ele vai precisar sempre de intervenções, que é o que o INCRA já começou a fazer. Então eles têm uma equipe lá de manutenção predial constante no prédio. Então é um prédio que está sendo bem cuidado, não é um prédio que está abandonado, que está com problemas patológicos por falta de manutenção, né? Entendo. Coronel, um abraço ao senhor, muito obrigado, viu, pela entrevista, por nos tranquilizar a todos nós com relação ao que aconteceu aí na Zanorte, no prédio do INCRA. Um abraço ao senhor e bom trabalho. Um abraço, estamos à disposição. Muito obrigado. É o personagem da notícia aqui no nosso Cidade